Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês, contando um pouco a história sobre esses processadores da Athlon 64X2. Vamos contar um pouquinho dessas histórias desses processadores. O Athlon 64X2 é uma gama de processadores dual-core de geração K8, assim como o Athlon 64. Um processador Athlon 64X2 possui dois núcleos e por isso pode realizar duas tarefas simultâneas, otimizando o desempenho em certas tarefas e diminuição do período de execução. Todos os Athlon 64X2 possuem instruções SSE 3 e o HT 2000 MHz. Bom, utilizando o socket 939 e o socket AM2, com isso o AMD abandonou o socket 754 definitivamente da sua nova linha de processadores. Beleza, pessoal? Em relação a isso, Intel versus AMD e redução de preço. A AMD ganhou a batalha dos processadores de dois núcleos contra o Pentium Dual, mas depois do lançamento do Core 2 Duo, teve que cortar até 70% dos preços dos seus processadores para competir com os processadores da Intel. Uma das maiores vantagens desse processador contra os processadores de dois núcleos da rival Intel é que o controlador de memória está embutido dentro do processador. Dessa forma, quem controla as memórias e o multiprocessamento é o próprio processador. Isso faz com que a verdadeira ponte norte da placa-mãe seja usada apenas para controlar os HDs, os slots de expansão e, entre outras aplicações, essa tecnologia já era usada no Athlon 64, que fez o sucesso contra o Pentium 4. Isso faz com que você gaste menos na compra da motherboard e não precise trocar a placa-mãe quando for colocar memórias com clock maiores. Apesar de não ser tão conhecida quanto a rival Intel, que pode produzir processadores em maior quantidade para suprir o mercado, a AMD possui processadores de dois núcleos com um ótimo custo-benefício. Bom, suas características gerais. Bom, o TDP em modelos núcleo Anderson. Nesses modelos você pode verificar o TDP pelo começo do número de fabricação. ADD 35 watts, ADO 65 watts, ADA 89 watts e ADX 125 watts. Com características gerais, 2x 64 KB de cache L1 de instruções e 64 KB de cache L2 de dados. 256 mais e 256 KB apenas em um modelo, ou de 3.600 mais 512 ou mais 512 KB ou 1 mais 1 MB de memória cache L2, tecnologia de 90 nm ou 65 nm, sockets 939 ou AM2, instruções de x8664, MMX 3D, NOM, SSE2, SSE3, HT1000, com modelos de Athlon 64X2 para socket 939. Vou apresentar para vocês agora, pessoal. O modelo é o Athlon 64X2 3600+, com frequência de 2000 MHz, com cache 256 KB e TDP 89 watts, com tecnologia de 90 nm. Possui também o Athlon 64 3800+, com frequência de 2000 MHz, com cache de 512 KB e TDP 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possui também o Athlon 64X2 de 4200+, com frequência de 2200 MHz, com cache de L2 de 512 KB, TDP 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possui também o Athlon 64X2 de 4600+, com frequência de 2400 MHz, com cache L2 de 512 KB, com TDP 110 watts e tecnologia de 90 nm. O Toledo, esse que eu disse que era o Manchester, que é o Athlon 64X2 3800+. Frequência de 2000 MHz com cache L2 de 256 KB, TDP 89 watts e tecnologia de 90 nm.
Possui também o Athlon 64 4200+, com frequência de 2200 MHz, com cache L2 512 KB, 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possui também o Athlon 64 X2 de 4400+, com frequência de 2200 MHz, com cache L2 de 1+1 MB e TDP 89 watts e tecnologia de 90 nm. Athlon 64 X2 4800+, com frequência de 2400 MHz, com 1 MB, TDP 110 watts e tecnologia de 90 nm. Bom, pessoal, são os modelos de Athlon 64 X2 para soquete AM2. Whindersson. O modelo é o Athlon 64 X2 3600+, com frequência de 2000 MHz, com cache de 256 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 90 nm. Possui também o Athlon 64 X2 3800+, com frequência de 2000 MHz, cache L2 de 512 KB, com TDP 35 watts e 65 watts, 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possui também o Athlon 64 X2 4000+, com frequência de 2000 MHz, com 1024 KB e TDP 65 a 89 watts e tecnologia de 90 nm. O Athlon 64 X2 4200+, com frequência de 2200 MHz, com cache L2 de 512 KB, TDP 65 a 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possuindo também o Athlon 64 X2 de 4600+, com 2400 MHz, com cache 512 KB, 65 a 89 watts e 90 nm de tecnologia. O Athlon 64 X2 de 4800+, com 2000 de frequência e 400 MHz, com cache 1 MB, com TDP de 65 a 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possuindo também o Athlon 64 X2 de 5000+, com frequência de 2600 MHz, com cache 512 KB, TDP 65 a 89 watts e tecnologia de 90 nm. Possuindo também o Athlon 64 X2 de 5200+, com frequência de 2700 MHz, com cache L2 1 MB, TDP 65 a 89 watts e tecnologia de 90 nm. Com o modelo Athlon 64 X2 5400+, com frequência 2800 MHz, com cache L2 512 KB, com TDP 89 watts e tecnologia de 90 nm. Com o modelo Athlon 64 X2 de 5600+, com frequência 2800 MHz, com cache L2 1 MB, TDP 89 watts e tecnologia de 90 nm. Com o Athlon 64 X2 6000+, com frequência 3000 MHz, com cache L2 1 MB, TDP 89 a 125 watts, tecnologia 90 nm, e também possui o modelo Athlon 64 X2 6400+, com Black Edition, com frequência de 3200 MHz, com cache L2 1 MB, TDP 125 watts e 90 nm. Bom, possui também um dos processadores de linha muito bom, que é o Brisbane, que é o modelo Athlon X2 3600+, com frequência de 1900 MHz, com cache L2 de 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm. Possuindo o Athlon X2 4000+, com frequência de 2100 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm. Possuindo o Athlon 64 X2 de 4400+, com frequência de 2300 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm. Possuindo o Athlon X2 4800+, com frequência de 2500 MHz, cache 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm. Possuindo o Athlon 64 X2 de 5000+, frequência 2600 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm.
possuindo o Athlon 64X2 5000+, Black Edition, com frequência de 2600 MHz, cache 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm, possuindo o Athlon 64X2 5200+, com frequência de 2700 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm, possuindo o Athlon 64X2 5400+, com Black Edition, frequência de 2800 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm, com Athlon 64X2 5400+, com frequência de 2800 MHz, cache L2 512 KB, TDP 65 watts e tecnologia de 65 nm, com Athlon 64X2 5600+, com frequência de 2900 MHz, com cache L2 512 KB, 65 watts de TDP e tecnologia de 65 nm, possuindo o Athlon 64X2 de 5800+, com frequência de 3000 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 89 watts e tecnologia de 65 nm, possuindo o Athlon 64X2 6000+, com frequência de 3100 MHz, com cache L2 512 KB, TDP 89 watts e tecnologia de 65 nm. Bom, pessoal, aqui está um modelo de alguns dos processadores especiais. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá bom? E vamos lançar pela segunda parte a lista de processadores da AMD Athlon X2 64.